Olá, está começando agora mais um programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje nós vamos falar sobre as contribuições da psicologia para o contexto empresarial. Recebemos dois professores de Portugal, de universidades diferentes, e junto com a Silvana, também professora aqui da UX, vamos conversar sobre esse assunto. A relação entre empresas e funcionários é uma discussão cada vez mais presente. Diversas áreas procuram estabelecer diretrizes para que essa relação aconteça da melhor forma possível. A psicologia, obviamente, contribui muito para essa discussão. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: quais as contribuições da psicologia para o contexto organizacional? No programa Teorema de hoje, recebemos a Silvana Marcon, professora de Psicologia aqui da UX. Tudo bem, Silvana? Bem-vinda. Tudo bem. E os professores, a Leonor Maria Gonçalves Pacheco Paes, é essa a pronúncia? Perfeito. Professora da Universidade de Coimbra, em Portugal, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. E o Nuno Manuel Gameiro Rebelo dos Santos, tá certo? Perfeito. Professor da Universidade Évora, também lá de Portugal, bem-vindo. Muito obrigado. Professora Silvana, começo com você. Em que situação eles foram convidados para vir aqui para a UX, né? E o que necessariamente eles vão fazer aqui em relação à psicologia empresarial? Bom, já é um caso assim, bastante antigo, quando nós conhecemos a professora Leonor, em 2007, quando fizemos uma viagem de estudos com os alunos do MBA em Gestão de Pessoas para a Universidade de Coimbra, e lá a professora Leonor nos recebeu, né, representando a universidade. A partir daquele momento eu tive vários contatos com ela, e o ano passado nós oferecemos então para a comunidade um outro MBA em Psicologia e Gestão nos contextos organizacionais, e neste MBA tem um módulo internacional obrigatório. Então convidamos a professora Leonor para ministrar algumas palestras, né, neste módulo internacional obrigatório aqui em Caxias do Sul. E para nossa felicidade ela aceitou, e o professor Nuno daí veio também junto e vai trabalhar com alguns alunos em palestras, tanto para os alunos da psicologia como para os alunos da administração. Então esse foi o contexto assim, principal em que aconteceu a vinda deles para cá. Tá certo. Leonor, conta um pouco para nós como vai ser essas palestras, né, essa sua contribuição para os alunos aqui da universidade. É com gosto que eu faço. Conversando com a professora Silvana, chegámos à conclusão de que seria interessante poder interagir um pouco com os alunos, trabalhando em 3 palestras distintas, uma sobre gestão do conhecimento, porque é a minha área de pesquisa, foi a área do meu doutorado, é uma área onde eu continuo pesquisando, outra sobre negociação, processos negociais, e outra sobre capital psicológico. Portanto, serão esses os 3 grandes temas que eu vou apresentar nas 3 palestras que eu vou fazer para estes alunos deste MBA. Professor Nuno, você também trabalha, embora vocês trabalhem em universidades diferentes, vocês têm esse trabalho em comum, né? Temos muito trabalho em comum, sim, temos muito trabalho em comum. A minha contribuição aqui vai ser muito provocativa. Eu vou desafiar o auditório com uma repensada, como se fala aqui, uma repensada no conceito de empresa e no conceito e na ideia da relação das pessoas com as empresas, quer essas pessoas sejam os clientes, quer essas pessoas sejam os empregados, quer essas pessoas sejam os próprios dirigentes, os gestores, os acionistas, enfim, todos os interlocutores que interagem diretamente com as empresas. Nuno, eu tenho aqui o título da sua conversa, digamos assim, da sua palestra: Os ventos cruzados do tempo presente, lidando com o paradoxo na era da hipercomplexidade. Por favor, comente esse título. Esse título é um título provocativo que nos diz que vivemos num tempo presente que tem forças muito contraditórias, muito intensas, muito permanentes, criando uma turbulência permanente no nosso ambiente. Essa turbulência não se prevê que vá diminuir, e como é que nós lidamos com essa turbulência, com esses ventos cruzados, com essas forças contraditórias, como lidar com isso quando muitas das situações com que nos deparamos são situações paradoxais, que aparentemente não têm saída.
Então é uma provocação de ajudar as pessoas a pensar, ajudar o auditório, os estudantes e os professores que estiverem presentes a pensar e a refletir sobre alguns conceitos dominantes na psicologia e na gestão e na administração que talvez precisem de ser um pouco reformulados, repensados. Leonor, você acha que na contemporaneidade a complexidade dentro das organizações, ela aumentou essa complexidade? E qual é o impacto que isso causa no funcionário e nos gestores? Aumentou significativamente. Um dia desses eu estive numa banca de mestrado numa outra universidade brasileira, onde na dissertação era escrito que hoje a aprendizagem nas empresas está facilitada, porque temos muita tecnologia, enfim. E eu questionei precisamente isso. Eu acho que a complexidade nas empresas é de tal ordem de grandeza que as pessoas se perdem se elas não têm foco. E o foco vem dos valores da organização, dos valores que a organização considera nucleares, das metas que ela se propõe a alcançar e da capacidade que ela tem de envolver todas as pessoas naquele que é o foco fundamental do trabalho como uma coletividade. A organização tem que ser uma comunidade de valor e de valor consciente, debatido e coletivamente construído, que faça sentido para todos. Senão as pessoas perdem-se no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta informação, no meio de tanto conhecimento e no meio de tanto desafio. Silvana, esses estudos relacionados à psicologia empresarial, é uma coisa que o aluno já aprende um pouco na graduação ou ela está mais restrita a um segundo passo, um MBA, uma pós-graduação? A nível de graduação, o aluno já tem um contato com a psicologia das organizações e do trabalho, já tem experiências tanto na parte teórica quanto na parte prática, também com atividades nas organizações e também nos estágios. Mas este nível de profundidade, né, de estudo dessas áreas todas, desses temas que a professora Leonor está falando, não são estudados com profundidade na graduação. Por isso que a gente ofereceu esse curso, né, de especialização, para que a gente possa oferecer um momento de oportunidade para o aluno ir mais fundo, né, estudar com mais profundidade todos esses temas que a gente sabe que fazem a grande diferença hoje nas organizações. Nuno, eu gostaria de saber de você e também da Leonor, há quanto tempo vocês pesquisam esse tema, né, e essa preocupação com o contexto organizacional, quando inicia esse olhar mais direto, né, para as questões psicológicas na organização? Eu acho que eu entendi a pergunta como sendo a nossa carreira, quando começou esta preocupação. Talvez eu possa dizer que a minha preocupação e o meu interesse por esta área começou no final dos anos 80, no princípio dos anos 90. Sim, que aí começou a minha carreira académica e desde cedo essa foi a grande área que me interessava. E interessava-me porque a área da gestão e da administração é uma área com um enorme impacto no bem-estar das pessoas na sociedade, com um enorme impacto nos resultados, com um enorme impacto na qualidade de vida e na felicidade das pessoas. E um impacto imediato. Eu também me interesso muito por educação, eu também me interesso muito por outras áreas da psicologia, mas de facto a psicologia ligada à administração tem um impacto muito imediato, porque se um administrador alterar para melhor o processo de administrar a sua empresa, ele tem um impacto imediato nos seus colaboradores, nos seus clientes, nos acionistas, nas famílias de todas estas pessoas e, por isso, é uma área muito fascinante pelo que tem de impacto imediato e de estruturante em todas as outras áreas que, por contaminação positiva, podem sofrer, se for o caso de ser contaminação positiva, podem sofrer com isso. Claro. Leonor? No meu caso, eu diria que antes mesmo da carreira na universidade, já me preocupava e já gostava muito da área da psicologia das organizações, porque fui diretora de uma empresa, diretora de recursos humanos, trabalhei muitos anos sem ser na universidade. A pesquisa associada
Este interesse surge quando faço o meu mestrado e depois o meu doutorado, a partir de 87 o mestrado, 98 o doutorado. E, de facto, aquilo que eu destacaria é que, por vezes, os profissionais ao longo da vida e ao longo da carreira cansam-se da sua área de intervenção, interrogam-se se foi o caminho mais profícuo em termos pessoais e profissionais. Se eu voltasse atrás, eu ainda hoje voltaria a escolher a psicologia e não tenho dúvidas de que escolheria a psicologia das organizações. Repare, nós vivemos, uma pessoa na sua fase ativa passa, no mínimo, 8 horas da sua vida diária num contexto organizacional, num contexto empresarial. Portanto, nós lidamos com as pessoas na sua fase mais ativa, ocupando muito do seu tempo, olhando muito para as relações que as pessoas estabelecem com a empresa, que as pessoas estabelecem com o seu posto de trabalho e as relações que estabelecem com os seus pares, com os seus superiores e inferiores, hierarquicamente falando. Portanto, nós falamos de uma parte significativa da vida das pessoas e que, de facto, como o professor Nuno Rebelo dos Santos dizia, tem um enorme impacto na sua vida pessoal, por isso nós tratamos questões como a conciliação trabalho-família e acaba por ter também um impacto na comunidade em geral. Portanto, organizações, empresas mais saudáveis, com pessoas mais felizes, fazem seguramente famílias mais felizes, comunidades mais felizes. Obrigado, Leonor. Desculpa, eu costumo dizer que o nosso grande desafio enquanto profissionais que trabalham próximo da gestão é encontrar caminhos para compatibilizar empresas produtivas e viáveis com pessoas felizes. Silvana, hoje eles estão como convidados aqui na UX, mas eu sei que você também já foi professora convidada lá em Portugal, falando sobre a psicologia para o contexto empresarial. Como foi esse intercâmbio para você? Não, foi muito importante para mim, porque me oportunizou ter um contato com as autoridades da Europa, né, com relação ao tema psicologia e organizações. Eu me inscrevi num programa de mestrado do Erasmus Mundus, a qual a professora Leonor coordena, e fui selecionada por intermédio também, né, das avaliações da professora Leonor. E no mês de outubro do ano passado eu tive o contato então com os alunos de lá, uma disciplina identificada como Psicologia e Qualidade de Vida no Trabalho, onde esses alunos então foram convidados a estudar este tema junto comigo, fazer pesquisas, enfim, estudos nesta área. Estes alunos então eles fazem o mestrado nesta área e que para nós aqui é o final da graduação. O sistema deles é um pouco diferente do nosso, né? Então são alunos que estariam aqui no final de curso e que vão se dedicar exclusivamente ao tema que tem interesse. Neste curso o tema era Psicologia e Gestão. Então foi uma experiência muito rica de ter contato também com os demais professores, colegas, né, da Universidade de Coimbra, e onde aprendi muito. Os contatos que a gente teve lá, os relacionamentos, as reuniões foram muito ricas, uma experiência muito gratificante. Tá certo, muito obrigado. Nuno, queria que você falasse um pouco para nós sobre as questões da capital psicológico. É um termo interessante, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O capital psicológico é um conceito que a nossa equipa tem vindo a trabalhar e quando digo nossa, incluo a professora Leonor, que faz parte da equipa que está desenvolvendo vários projetos ligados ao estudo do capital psicológico. O capital psicológico é um conceito que tem vindo a ser desenvolvido principalmente nos últimos 15 anos e é um conceito que eu acho de enorme importância para as empresas, enorme importância para as economias, enorme importância para as sociedades. O Brasil é um país que tem um enorme capital psicológico. O capital psicológico pode ser dito para não especialistas como sendo um estado psicológico que não é obrigatoriamente permanente, pode alterar-se, mas que, pela designação capital, tem valor. Tem valor em si, quer porque está associado ao bem-estar das pessoas e tem valor porque ajuda as pessoas a obterem resultados da sua ação. As 4 dimensões tradicionais do capital psicológico são a esperança, o otimismo, a autoeficácia
e a resiliência, a capacidade a robustez psicológica, como eu gosto de chamar, a capacidade de resistir. Robustez psicológica, é um termo interessante. É a capacidade de resistir aos entraves, aos obstáculos que vão surgindo e não desanimar com isso. Estes 4 conceitos são de enorme importância para a economia. Uma economia funciona quanto mais as pessoas estiverem esperançosas e otimistas. Uma economia funciona quanto mais as pessoas forem resilientes. Uma economia funciona quanto mais as pessoas forem eficazes e tiverem o sentimento de que são capazes. Então, estes 4 conceitos, eu costumo dizer que o Brasil é riquíssimo em capital psicológico, o otimismo brasileiro é conhecido mundialmente, uma pessoa otimista é uma pessoa que, mesmo em situações difíceis, é capaz de as reinterpretar e de lhes dar uma leitura positiva e não desanimar. E por isso, essa componente da vida das pessoas e da vida psicológica está também por si própria ligada aos resultados, mas é ela própria fonte de felicidade. As pessoas gostam de estar esperançosas, gostam de estar otimistas, gostam de ser robustas psicologicamente e gostam de ser eficazes. Tá certo. Se Leonor, me permitir, Marcos, por favor. acrescentaria só, Nuno, perdão, algo que o Nuno até já tinha referido há pouco na nossa conversa aqui em estúdio, que os autores deste conceito de capital psicológico publicaram agora uma obra recente, já em 2015, e eles acrescentam algumas outras dimensões que compõem este conceito, este construto. E, portanto, estas são, de facto, aquelas que são nucleares, mas o conceito está ainda em desenvolvimento, integrando também outras valências que contribuem para o capital psicológico. Leonor, existe um termo em inglês, decent work, que para a língua portuguesa está sendo traduzido como trabalho digno. Por favor, comente um pouco sobre isso. Realmente, nos últimos tempos, eu diria que nos últimos 2 anos, no meu caso, no caso do Nuno um pouco mais cedo, temos focado alguma da nossa atenção neste conceito de trabalho digno, que é originalmente um conceito que nos vem da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Eles desenvolveram este conceito um pouco para mensurar, para verificar como é a realidade do trabalho, sobretudo dos países ditos em vias de desenvolvimento. E mensuram um conjunto de indicadores que permitem dizer se existe um déficit ou se não existe um déficit de trabalho digno. Trabalho digno pode ter a ver com muitas variáveis, tem a ver com muitas variáveis, como seja as condições em que as pessoas trabalham, o facto de elas terem ou não terem voz, os horários de trabalho, o sistema de retribuição, enfim, há um conjunto muito alargado de indicadores que a OIT considera quando olha para avaliar o trabalho digno de países em desenvolvimento. O que é que nós pensamos? Consideramos que é um ato um pouco de alguma arrogância considerar que nós, países mais desenvolvidos, estamos muito bem nas questões do trabalho digno. Ora, nós constatamos, sobretudo na Europa, neste momento de crise que temos vindo a atravessar, que as empresas muitas vezes integram nos seus quadros profissionais altamente qualificados e que muitas vezes têm tudo menos contextos de trabalho que nós podemos considerar dignos. Nós chamamos a estes trabalhadores do conhecimento, trabalhadores cujo objeto de trabalho tem como núcleo o ter conhecimento e construir conhecimento. Dou-lhe exemplo, pesquisadores, dou-lhe exemplo, engenheiros informáticos, dou-lhe exemplo, advogados, enfim, há um conjunto de profissões e de funções de trabalho que são considerados funções de trabalhadores do conhecimento. E nós achamos que temos déficit de trabalho digno. Estamos estudando isso no Brasil e em Portugal, numa pesquisa que está sendo realizada precisamente recolhendo dados no Brasil, recolhendo dados em Portugal. Importante. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria saber as impressões de vocês dois. Eu sei que vocês não têm tanto contato com o Brasil, estão tendo agora, talvez já tenham vindo em outras oportunidades. Vocês tratam sobre capital psicológico, comportamento organizacional, o bem-estar também do funcionário, né? Vocês acham que lá em Portugal o funcionário ele está experienciando uma qualidade de vida melhor do que os funcionários aqui no Brasil? Eu acho muito difícil
ter uma visão global de um país hoje e considerar que, em geral, as pessoas estão sentindo. Eu acho difícil, mas vou fazer uma tentativa, ainda assim. Eu considero que o Brasil tem vivido, nos últimos tempos, uma condição de progresso e uma condição de melhoria que tem tornado, suponho, isto é uma opinião, tem tornado a vivência do brasileiro mais positiva e mais confortável. Pelo contrário, em Portugal, nos últimos anos, desde 2008, entramos numa crise de que ainda não saímos. E isso degradou as condições de trabalho, degradou a satisfação, degradou o capital psicológico. Então, eu acho que, correndo o risco de ser um pouco grosseiro nesta visão, mas eu tenderia a dizer que o Brasil, até recentemente, esteve numa curva ascensional e Portugal esteve numa curva descendente. Tá certo. Silvana, queria uma palavra final sua, a importância dos professores aqui para os acadêmicos de psicologia da UX. Eu acho que é fundamental a importância, é um grande diferencial que nós oferecemos, né, para os alunos terem a oportunidade de conhecerem pesquisadores da Europa com relação aos temas que aqui a gente fala, a gente pesquisa, mas não talvez com este foco como eles apresentaram as pesquisas deles. Principalmente aqui na nossa região, a gente ainda pesquisa muito pouco ainda sobre essas questões. Não que não se tenha vontade, talvez a gente tenha que melhorar, conquistar melhores condições para fazer pesquisas. Então, a contribuição deles é fundamental, pelo conhecimento, pelo que eles pesquisam, pelo que eles conhecem já nesta área, né? Então, eu agradeço, né, de coração, que eles aceitaram o convite, né, e quem sabe virão novamente em outras oportunidades, né? Tá certo. Leonor, Nuno, muito obrigado pela participação aqui no programa Teorema da UX TV. A contribuição foi muito boa. Eu sei que vocês gostariam de se aprofundar um pouco mais, mas o tempo é limitado. Muito obrigado pela disponibilidade. Silvana, obrigado por trazê-los. Obrigado você que nos acompanhou em casa. Hoje o programa Teorema tratou de questões de capital psicológico, organização das empresas, a contribuição da psicologia para o contexto organizacional. Obrigado pela sua presença. Até a próxima.